Meus irmãos, boa tarde a todos. Vamos pedir a Jesus visitar o nosso coração e permanecer conosco nas nossas decisões, nos nossos desejos, nos nossos objetivos e naquela decisão corajosa de manter firme dentro da iluminária do Evangelho, transportando essa meia hora que nós temos de estudo, de reflexão sobre o Espiritismo em nós e sobre nós dentro do Espiritismo, que essa transformação seja feita através dos nossos atos, do nosso comportamento. Eu queria de antemão pedir a vibração de todos para o nosso Alexandre, que aniversariou ontem, e que nós possamos então manter firmes com esse companheiro, para que nós possamos, juntos com ele e junto com todos vocês, visitar com a nossa vibração amorosa os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem acompanhando as nossas decisões de crescimento espiritual. Vamos lembrar que nós estamos na vibração do mês de setembro, o mês considerado que nós temos que valorizar a vida, mas sem falar naquela morte, os quais os nossos irmãos, aquela morte que vai na decisão daquele sofrimento da pessoa que não quer desencarnar, ele quer terminar com a dor física dele. E nós estamos aqui mais uma vez para colaborar nessa vibração do Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo parece estar amadurecendo a ideia dos humanos em trabalhar o ser humano que está com a intimidade fraca. E cabe a nós, dentro da doutrina, decidir conosco mesmo ampliar os nossos desejos de trabalhar cada vez mais com esses irmãos que nos buscam. Assim sendo, a nossa vibração vai para esse setembro, que com certeza ajudará o plano espiritual também a manter firme essa vibração amorosa para com toda a humanidade sofredora. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui juntos e para nós, como eu sempre repito, é uma bênção, é muita gratidão, porque são oportunidades nas quais nós podemos aqui estudar o Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que nos encaminha no dia a dia e faz com que suportemos e também que vamos vencendo nos tempos apropriados e, consequentemente, essa fé vai se elevando em nós, porque nós vamos vendo que o nosso suporte é Deus e que nós devemos sempre, ao amanhecer, ao anoitecer, elevar a nossa gratidão para com Deus, perante todas as oportunidades que nós temos, perante o nosso semelhante, perante as nossas vivências, as nossas conquistas. Então por isso que eu digo, tudo é gratidão. E nós estamos dando continuidade aqui, e como a Donda comentou a respeito deste mês, que nós trabalhamos mais a valorização da vida, nós estamos no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Hoje nós vamos explicar 3 itens, que serão Poder da Fé, a Fé Religiosa e Parábola da Figueira Seca. E nós vamos começar falando o trechinho da Parábola da Figueira Seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma frutos de ti. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse:
tende fé em Deus. Eu vou digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Muito bom, nós precisamos explicar aqui principalmente o fato da figueira seca, né? E também das montanhas, como mover essas montanhas que Jesus falou aqui na parábola. Mas vamos entender, antes a figueira não estava seca e depois ela se secou. Ali nós temos uma simbologia, tá? Aquela simbologia daquela figueira que estavam com aquelas folhas verdes, bonitas, mas não tinha frutos, simbolizando muitas pessoas neste mundo que se adornam de ouro e prata, buscam nessa terra a sensualidade, abusar de tudo que pode, dos poderes temporais. Porém, quando as pessoas precisam essas não têm nada para doar de si. Elas não doam um auxílio, um abraço, uma conversa amiga, um auxílio financeiro. A única coisa que sai dela é o brilho de seus adornos. Tal qual aquela figueira, que estava muito bonita ali, verdejante, mas não tinha nenhum fruto para aqueles viajantes que por ali passavam. Mas depois nós vemos que essa figueira, no dia seguinte, estava seca, simbolizando essas mesmas pessoas que antes se adornavam de ouro e prata, mas pelo fato de que, na vida, elas não estavam doando de si, com o tempo elas secaram. Muitas pessoas que nessa terra não doam de si, abusam de tudo e de todos, chega um tempo que Deus chega até elas e pede todos os recursos que lhe emprestou para que ela pudesse auxiliar o seu semelhante. Simbolizando muitas pessoas que às vezes chegam à falência, chegam em dificuldades físicas, mentais, afetivas, amorosas. Antes estava tudo bem, mas elas não sabiam utilizar de tudo aquilo para auxiliar o seu semelhante. Então elas foram secando, já que não tinha nada de si para doar, elas foram perdendo com o passar do tempo. E chegou a um ponto de estarem secas, de agora não poderem doar nada, né? Porque perderam a oportunidade quando tinham essa condição. E aí vem o poder da fé. O poder da fé está para todos aqueles que antes tinham que doar e agora não tem mais. Mas a fé está para nos levantar, perceber todas as bênçãos que tínhamos e que ainda podemos ter, e levantar as montanhas de nossas dificuldades de um local para o outro, reconstruir as nossas vidas, começar a valorizar as pessoas à nossa volta, as oportunidades que tínhamos, as oportunidades que podemos ter agora, e juntar tudo isso e começar uma nova caminhada, principalmente para aquelas pessoas que estão desesperadas, que perdeu tudo na vida, ou que não encontra na vida um motivo para viver. A fé religiosa, ela é capaz de levantar qualquer pessoa, mas é preciso uma coisa, é preciso boa vontade e força de vontade, para que nós possamos ir até ela, buscá-la de verdade, de coração, começar a praticar o que o Evangelho vem nos ensinar, que é fora da caridade não há salvação, e consequentemente essa fé, o seu poder, vai nos elevando, porque agora nós vamos observando que antes estávamos errados, que antes abusávamos de tudo e de todos, e que usávamos apenas, que nós vamos comentar num próximo estudo, a fé humana. A fé humana é aquela fé no qual nós caminhamos na terra apenas para conquistar os bens terrenos, apenas para abusar dos bens terrenos. Mas chega um momento que nós percebemos que essa fé não leva a nada, só traz sofrimentos. É quando depois nós vamos começando a trabalhar a verdadeira fé, aquela que edifica, aquela que une as pessoas,
aquela que faz com que as pessoas percebam que aqui na terra são mordomos de Deus, estão para ajudar, estão para utilizar de todos os seus recursos, de todos os frutos que Deus nos deu oportunidade de produzir ou de gerenciar, e dividir e compartilhar, e alcançar aqueles menos favorecidos, e alcançar aqueles que estão sem abrigo, aqueles que estão sem emprego, aqueles que estão sem moradias, aqueles que estão de corações partidos, aqueles que estão doentes. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Muito bom. Enquanto o Alexandre falava, meus companheiros, eu estava observando que se nós lembrarmos das raízes profundas que nós temos na nossa alma, do egoísmo, da ambição, da intolerância, né? Da vaidade, daquele orgulho ferrenho, nós vamos deixar de acreditar na verdadeira missão do homem aqui na terra. Porque tudo vem a nosso favor. Crendo, nós vamos confiar em passos firmes. Jesus, confiando que os apóstolos naquela hora iam acreditar que as montanhas poderiam sair deles mesmos, deixou para nós também. Nós ainda que acreditamos só no dia de hoje. Então, se nós não aprendemos aqui na Terra, nessa existência, na outra terá mais dificuldades também, mas um dia chegaremos a um denominador comum, que é de estarmos junto com o Cristo. A natureza pode até atrasar para nós algum fruto, mas ela sempre está nos oferecendo o melhor para as nossas situações kármicas, que até é pesado falar isso, que nós temos aqui agora, diante do Evangelho, um sentimento muito profundo com o Cristo. Mas devido a essa raiz do egoísmo, nós temos que concluir que nessa existência nós temos que arrancá-lo para sempre, para que o poder da fé, essa figueira que o Cristo está explicando para nós, seja tudo dentro da fé raciocinada e divina, porque nós temos uma partícula divina como fomos criados. A consciência que nós temos de vida agora é porque nós já trouxemos da nossa criação espiritual. Então, o resultado do Espiritismo em nós é que fará que nós, dentro do Espiritismo, podemos concluir essa fé que não é cega, essa fé que tem uma visão no futuro, de crescer sempre espiritualmente falando. Então, apoiando nessa iluminária que é o Evangelho de Jesus, sempre exposto numa mesa, nós temos que viajar por dentro de nós mesmos e sondar aquilo que já não nos pertence para a vida espiritual. A vida carnal é para isso, é para que nós possamos solucionar todos os nossos problemas de ontem, lubrificando amanhã, mas agora, sem dúvida, nascendo sempre. Nós observamos numa tarde como essa, que todos nós estamos reencarnados ou encarnados, melhor dizendo, estamos todos encarnados, mas reencarnar de verdade é preciso saber que as nuances divinas que vêm cada dia, cada manhã, quando nós fazemos uma higiene na alma, nós vamos perceber que todo o lixo que nós tiramos do nosso material, da nossa casa, a gente dá um jeito de despachar até a porta da rua para que os nossos irmãos que trabalham nesse setor levam. E aquele lixo que nós tiramos da nossa alma, aonde é que nós vamos colocá-los? Nós temos que criar então a situação de impor os nossos espíritos, criando aquela faceta sublime de tirar de nós, mas sem colocar na porta do outro, confiando em Deus, nessa igualdade que a criação de Deus nos fez, para que a fé prescrevendo em nós, ela não vem até nós. Nós é que temos que ir até onde a fé está, que é a construção do caminho cristão que nós temos que fazer sempre. Então, de maneira que nós estejamos firmes e tolerantes dessa senda do bem, que nos apoia sempre, com certeza, esse capítulo que a fé transporta a montanha, vai nos transportar para dias melhores no nosso futuro espiritual. Muito bom. Essa é a condição da fé inabalável. Temos de buscá-la.
temos de ter um mérito em nossas vidas, buscando religiosidade, buscando a Deus e principalmente utilizando desses recursos, né, para com todos os quais chegam até nós. Bom, você quer dar continuidade? Eu escolhi aqui do livro Pão Nosso, que nós não desligamos de Emmanuel e Chico, né, Alexandre? Graças a Deus temos muitos recursos. Mas no Espírito de Verdade também tem muitos itens sobre esse capítulo. Se alguém quiser estudar depois. Mas eu achei necessária essa leitura, porque ela abrange todos os capítulos do Evangelho para que nós possamos acordar um tanto mais com firmeza do que é que nós temos que fazer, garimpando o nosso coração e sentindo melhor a presença de Deus que está conosco. Então, Emmanuel, pelas mãos de Chico, vem trazendo para nós: necessário acordar. Aí vem a parábola de Paulo falando para os Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Parece uma parábola difícil, né? Mas despertar quem está dormindo, é isso que o Evangelho está fazendo com todos nós. Às vezes nós pensamos que somos espíritas mesmo, mas ainda tem muita coisa ali para ser acordado, para a gente nivelar a esse título: ser espírita, ser cristão de verdade. Então vamos lá, a explicação de Emmanuel. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questionúnculas literárias. Olha aí, nós preocuparmos só com a letra do Evangelho, o perigo que nós corremos. Inquietam-se, protestam-se e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então, a nossa estadia aqui na terra é o momento certo, o momento precioso que nós temos de resolver a nossa situação espiritual. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Olha aí, essa faculdade superior que ele está falando é um dos poderes da fé. Se nós acreditarmos que aquela força que movimenta em nós de falarmos assim: a hora vindoura eu vou ser melhor. Mas para isso nós temos que arrancar aquelas raízes que a gente já disse aqui. Então, aqui, ó, essa paralisia das nossas faculdades são os poderes que nós temos. Mas nós temos que entrar primeiro o quê? Na cristandade, de fazer certo dentro da fé construtiva. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas despreza, relegados ao esquecimento. Por exemplo, nós fazemos o culto aqui todos os domingos. Será que no domingo que vem nós vamos lembrar de tudo que nós falamos sem que essa palavra seja construída na nossa ação durante a semana? Então é isso que os Espíritos vêm nos acordar cada vez mais, porque blá 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 nas nossas palavras não vai resolver a construção do nosso caminho para a vida maior. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Olha, a análise e a compreensão devem andar junto nos parâmetros espirituais que nós estamos querendo seguir, né? A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidades se destinam. Então hoje tem que estar ligado com o amanhã, porque as raízes de ontem que nos prejudicaram, elas têm que ser amortecidas para sempre, mas elas podem ser um degrau para a gente subir e não repetir. Quando a gente fala: Pai nosso que estás no céu, perdoa-nos pelas nossas novas incompreensões, porque as incompreensões passadas
serve só de experiência para nós, não podemos retorná-la. Faz-se indispensável examinar-se, emergir-se da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Olha aí a decisão precisa que nós temos que ter. Delegar em nós aquela vontade de dar um passo firme, não esquecendo que o pé que está na frente foi apoiado pelo o pé que está atrás. É caminhada, é segmento, é metragem que nós temos. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Olha que tristeza, nós estamos dentro desse quadro ainda do sonambulismo, mas não é por isso que nós vamos ter a esperança, que vai clarear. O verde é a esperança para nós aqui na Terra, mas ele tornando-se amarelo, amadurecido, é que nós vamos ter a fé consciente. Que maravilha isso aqui, né, Alexandre? Então aqui, ó, ele fala assim: fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na entranha, atmosfera de escuro pesadelo. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra, com a nossa elaboração de verbos, porque ali está contido a nossa decisão vindoura. Eu falei, ficou no cosmo. Por isso que a mentira é um fungo que alcança qualquer criatura. De longe, se a gente souber que alguém está mentindo, a gente já cai a vibração para o lado dele. Não precisa nem dele falar para a gente. Olha o tanto que a palavra, gente, é construção, um tijolo maravilhoso, mas ela pode também destruir alguém. É um pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidos, dormentes, semimortas, até que despertem e levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, terminando aqui, para que o Cristo nos esclareça, é preciso que eu esteja pronta. E esse pronto vai durar tempos, que nós temos que erguer a nossa fidelidade com o Evangelho através do próximo. Que é isso aí, ter fé só para mim, só para me construir um caminho. O caminho tem várias pessoas que estão lidando conosco. Então, esses baluartes que já passaram por nós, dando a sua substância religiosa, com tanta fé que eles tiveram e deixando esse material para todos nós estudarmos aqui a nossa vida precária ainda, espiritualmente falando, mas eles garantiram para nós um caminho, um roteiro maravilhoso que é seguir os passos de Jesus. Muito bom. Despertas, tu que dormes. A mensagem está clamando para o Espírito acordar, para agir em Espírito nessa terra. Porque a maior parte de nós só buscamos as coisas da terra e não do Espírito. A maior parte de nós só buscamos os prazeres terrenos. Usamos os outros como degraus. Temos os nossos excessos na terra. Quando já agimos assim, estamos dormindo em espírito, naquela ilusão da libertinagem terrena. Então é esse o chamamento da espiritualidade para todos nós, que nós possamos acordar o divino que existe aqui. Só que o divino, ele é amoroso, ele é fraterno, ele auxilia, ele compartilha, ele está pelos outros, ele doa de si. Isso que é o divino. E aqueles que não fazem essas coisas, não deixaram ainda esse divino desabrochar de si e de seus corações. Então é este o recado do Evangelho, para que acordemos como filhos de Deus de verdade e que nós possamos alcançar nessa terra aquela irmandade que buscamos, mas não praticamos. Gostaria de dizer mais alguma coisa? É engraçado a gente lembrar, nós falamos tanto da luz de Jesus, da luz dos benfeitores, mas o que resolve para nós andar sem essa luz criada por nós mesmos, sob o esclarecimento, sobre a instrução que o Evangelho nos dá. Então é poderoso o Evangelho, mas nós ainda
debaixo desse poder que urge em nossas ações, é preciso transportar as montanhas verdadeiras que nós já temos consciência que está nos atrapalhando no caminho para Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais uma vez essa oportunidade bendita deste estudo do Evangelho, para que possamos compreender a necessidade de doar de nós mesmos, de ter frutos de nós mesmos e poder nessa terra ter aquela fé inabalável, na qual nos pede a simples condição de elevar as nossas mentes até Deus, até Jesus Cristo, para que sejamos fortalecidos em nossas caminhadas e consigamos sim a fraternidade tão almejada. Agradecer essa espiritualidade amiga que nos ilumina e que busca nos esclarecer e que está por todos nós nessa terra, aflitos, desolados, desesperados. Que a graça de Deus esteja sempre em nós, que assim seja, e um abraço a todos. Deus os abençoe, né?